A primeira coisa que ele viu foi a vergonha transformada em corda e pregada a uma velha cerca de madeira. Os braços dela estavam esticados para o alto. Os pés, forçados a se afastar, e a corda cravava fundo o suficiente para fazer o corpo inteiro dela tremer sob o sol de verão. A respiração saía fina e entrecortada, como se ela tivesse medo de que até o ar pudesse puni-la. Ele entrou atrás dela pelo ângulo errado, no segundo errado. Perto demais. E por um fôlego longo demais. Nada naquilo parecia certo. Não parecia ajuda. Ela não podia se cobrir. Não podia correr. Só podia tremer e encarar o céu como se fosse a única coisa que ainda não a tivesse tocado. Ela era jovem. Jovem demais para ser deixada assim, exposta. Jovem demais para parecer que já tinha parado de acreditar que alguém decente viria. Owen M. Secol puxou as rédeas com força e saltou do cavalo antes mesmo de o animal parar completamente. Não gritou, não fez perguntas. Lá fora, quando você via algo assim, agia primeiro e pensava depois. Ele passou para trás da cerca, perto o bastante para sentir o cheiro de poeira, suor e medo. Perto o bastante para sentir o quanto ela estava tremendo. Agachou-se baixo atrás das costas dela, tomando cuidado para não deixar o peso do corpo dela despencar. Um braço deslizou para sustentá-la, mantendo-a firme para que as cordas não rasgassem suas articulações. Foi então que ela o sentiu. A pressão mudou. O corpo dela se ergueu o suficiente para a corda afrouxar um pouco, e a aba larga do chapéu dele roçou nela por acidente, empurrada para frente enquanto ele se inclinava para alcançar o nó. A voz dela saiu em um sussurro quebrado, afiado de pânico. Sua cabeça, não foi alto. Não foi claro. Mas foi o bastante para soar errado. Errado o suficiente para que, se alguém estivesse observando, parecesse que algo terrível estava prestes a acontecer atrás daquela cerca. Owen congelou. Não por medo, mas porque entendeu exatamente o que ela achava que ele estava fazendo. Recuou a cabeça imediatamente, afastou o chapéu e manteve as mãos onde ela pudesse senti-las, firmes e seguras. Falou baixo, devagar, do jeito que se fala com um cavalo assustado ou um bezerro ferido. Calma agora. Estou soltando você. Mas o medo não escuta a razão. O medo só se lembra da dor. As pernas dela começaram a tremer ainda mais, a corda rangendo contra a madeira velha, a respiração falhando como se ela estivesse se preparando para algo pior que o sol, a poeira e a vergonha de estar amarrada como um animal. Owen engoliu em seco e voltou ao trabalho. Com cuidado. Mais devagar. Mantendo o corpo virado para longe, mesmo que isso tornasse os nós mais difíceis de alcançar. Se escorregasse, ela cairia. Se apressasse, ela gritaria. De qualquer forma, aquilo podia ficar feio rápido. Ele não sabia o nome dela. Não sabia por que tinha sido deixada assim. Não sabia quem tinha feito aquilo. Tudo o que sabia era que ninguém merecia ser amarrado a uma cerca e esquecido. Lá fora, aprende-se algo cedo. A crueldade é fácil. Não exige talento. A bondade exige coragem, porque sempre corre o risco de ser mal interpretada. Uma rajada de vento quente do Kansas sacudiu as tábuas. Em algum ponto perto da estrada, um cavalo bufou, e por um breve instante Owen teve a sensação doentia de que alguém poderia estar observando, vendo apenas o que queria ver. Um homem adulto atrás de uma jovem. Cordas, silêncio, um pedido meio falado. Sua cabeça, não. O primeiro nó finalmente cedeu um pouco sob os dedos dele. Antes de irmos adiante, deixe-me dizer isto de forma clara e honesta. Esta história foi reunida a partir de relatos antigos, recontada e moldada com cuidado. Alguns detalhes foram acrescentados para trazer lições mais claras, significados mais profundos e uma sensação mais forte de como era a vida naquela época. Todas as imagens usadas para ilustrar esta história foram criadas por inteligência artificial para ajudar a transmitir a emoção e o peso do momento. Se este tipo de história não é para você, tudo bem se afastar, descansar e cuidar da sua saúde. Mas, se você ficar e algo nesta narrativa falar com você, deixe um comentário e me diga. Tenho mais histórias como está esperando para ser contadas para quem ainda escuta. A corda afrouxou mais um pouco. Ela arfou quando a sensação voltou às mãos, a dor aguda o suficiente para fazê-la gritar. Owen a segurou firme por trás, os olhos fixos no nó, o maxilar tenso,
cada músculo consciente de como aquilo poderia parecer para qualquer um que surgisse na esquina. Ele já conseguia imaginar. Um sussurro em um salão. Um olhar demorado demais. Uma mentira criando pernas. Lá fora, a reputação de um homem podia enforcar tão rápido quanto um corpo. Os ombros dela cederam quando um dos pulsos se soltou. Ela caiu para trás contra ele antes que pudesse se conter. Exausta, tonta, mal conseguindo ficar em pé, Owen a amparou sem pensar. E em algum lugar além da cerca, além do calor tremulante e das moscas zumbindo, uma escolha estava sendo feita. Não por ele. Não por ela. Mas pela cidade que ainda nem tinha chegado. Então, aqui vai a pergunta que você deveria considerar antes de continuarmos. Quando um homem é visto sob a pior luz possível, e a verdade é mais silenciosa que a mentira, fazer a coisa certa ainda o salva, ou apenas dá à multidão um motivo melhor para destruí-lo. Owen manteve o braço firme em torno da cintura dela, não apertado de um jeito que a assustasse, apenas estável o suficiente para que ela não caísse e batesse a cabeça no chão duro. No segundo em que o pulso livre caiu, o sangue voltou com força à mão e ela fez uma careta, como se tivesse sido queimada. A dor faz isso. Torna uma pessoa áspera sem que ela queira. Ela tentou se afastar dele e quase desabou quando as pernas cederam. Owen ajustou os pés na poeira e assumiu mais do peso dela por trás. Odiava a aparência daquilo. Odiava a sensação. Uma jovem amarrada como gado e um homem mais velho sustentando-a por trás de uma cerca. Se o diabo quisesse uma fotografia para arruinar um homem, seria essa. Ele não falou muito. Homens que falam demais no momento assim geralmente dizem a coisa errada. Apenas trabalhou no nó do outro pulso, ainda mais devagar agora, mantendo o chapéu para trás e a cabeça afastada para que ela não entrasse em pânico de novo. A respiração dela foi se acalmando em pedaços, não tranquila, mas menos descontrolada. Os olhos continuavam disparando pelo pátio, pela estrada silenciosa, pelo canto do prédio, como se ela esperasse que alguém surgisse a qualquer segundo. Owen seguiu o olhar dela. A ferraria ficava ali perto, porta fechada, a sombra de uma bigorna lá dentro, ferramentas penduradas na escuridão. O lugar cheirava a carvão velho e ferro, mesmo com a forja fria. Era um cheiro familiar para Owen, porque todo o rancho dependia de um ferreiro mais cedo ou mais tarde. Ferraduras, pregos, correntes, dobradiças. Um bom ferreiro mantinha um lugar vivo. Um ruim podia enterrá-lo. Ele soltou o segundo pulso. Ela cedeu de novo, e dessa vez deixou escapar um som pequeno que não era medo. Era o alívio tentando sair, sem saber como. Owen a ajudou a baixar os pés até o chão, manteve a mão no cotovelo dela enquanto ela testava as pernas. Foi então que ele viu as marcas, não as queimaduras da corda. Essas já eram ruins o bastante. Viu hematomas mais antigos na borda das mangas, fracos, mas reais. Viu um pequeno arranhão na bochecha que parecia ter sido causado por uma mão empurrando-a contra a madeira. Já tinha visto homens fazerem esse tipo de coisa antes e depois sorrirem em público como santos. Ela engoliu em seco e tentou se manter ereta, como se o orgulho pudesse sustentá-la quando o corpo não conseguia. Os lábios dela tremeram quando olhou para ele. Então desviou o olhar rápido, constrangida. Owen pigarreou. Mantendo a voz suave, fez uma única pergunta simples. Você está muito machucada? Ela assentiu, depois balançou a cabeça em negativa, depois assentiu outra vez. Não era uma resposta. Era uma tempestade. Ele não insistiu. Em vez disso, fez o que um homem mais velho faz quando tenta ajudar sem piorar as coisas. Afastou as mãos do corpo dela, deu um passo para trás e virou um pouco os ombros para que ela não se sentisse encurralada. Então apontou com o queixo para a oficina. Onde está seu marido? Aquela pergunta mudou o rosto dela. O medo voltou com força, não o medo da corda, mas o medo do que vem depois da corda. Ela sussurrou que ele tinha saído, em um recado, não longe, não por muito tempo, e que voltaria. Ainda não disse o nome dele, como se nomeá-lo pudesse invocá-lo. Owen olhou de novo para a estrada. O calor do verão fazia a distância ondular, como se a própria terra estivesse bêbada. Ele escutou. Nenhum rangido de carroça. Nenhum som de cascos próximos. Apenas moscas, vento e aquele silêncio terrível que vem antes da confusão. Ele lhe ofereceu água do cantil, segurando a distância do braço para que ela pudesse pegar sem se sentir tocada. Ela hesitou,
Depois bebeu como se não provasse água havia horas. Um pouco escorreu pelo queixo, e ela limpou rápido, envergonhada por precisar de algo. Owen não a envergonhou. Já tinha visto homens duros chorarem por um cavalo quebrado. Já tinha visto mulheres continuarem de pé com uma costela rachada. Necessidade não era fraqueza. Era a vida. Enquanto ela bebia, Owen reparou nas pontas das cordas. Os nós não eram mal feitos. Eram firmes, deliberados, do tipo que um homem usa quando não quer que algo escape. Aquilo não era ciúme num acesso de fúria. Aquilo era controle. Então Owen viu outra coisa que fez seu estômago se contrair. Havia um pedaço curto de corda com um corte limpo, não desfiado, cortado com lâmina. Isso significava que quem a amarrou teve tempo, ferramentas e paciência. Um som veio do outro lado da linha da cerca. Um roçar rápido de botas e capim seco. Owen virou a cabeça e pegou só o final da cena. Um garoto, ou um jovem magro, escapando atrás da esquina do prédio. O primeiro impulso de Owen foi gritar. O segundo foi mais sábio. Se alguém estava observando, então alguém já estava construindo uma história. Ele voltou o olhar para ela. Ela encarava o mesmo canto, e os olhos se arregalaram como se soubesse exatamente quem era. Um mensageiro. Uma boca. O tipo de pessoa que podia vender um momento por uma bebida grátis na cidade. Owen sentiu o chão pesar sob as botas, não por um tremor, mas pelo peso do que estava por vir. Se aquele garoto chegasse primeiro a Dodge City, Owen poderia estar acabado antes mesmo de completar uma frase. Ele tomou uma decisão que não era corajosa, apenas necessária. Não iria levá-la pessoalmente até a cidade daquele jeito. Não assim. Aquilo pareceria um sequestro para uma multidão que não fazia perguntas. Ele precisava de um lugar que fizesse sentido. Um lugar onde uma mulher fosse vista como paciente, não como prêmio. Perguntou o nome dela. Ela disse Clara May. 2 palavras, suaves como poeira. Ele disse o próprio nome, Owen M. Secol, e falou claramente, para que ela se lembrasse se precisasse repeti-lo. Depois apontou para a estrada que levava a Dodge City e disse que iriam até o Dr. Ellison. Não ao salão. Não há cadeia. Primeiro, o médico. Ela hesitou, olhando além dele, como se estivesse pesando se o médico era mais seguro do que a própria casa. Aquela pausa disse tudo a Owen. Ele lhe ofereceu o casaco. Ela aceitou depois de um segundo, envolvendo-se nele como se fosse a primeira gentileza permitida a ela em muito tempo. Ele a ajudou a andar, mas manteve os gestos cuidadosos, ficando agora ao lado dela, não atrás, não dando ao mundo mais uma imagem para distorcer. Deram alguns passos antes de Clara falar de novo, a voz pequena. Ele vai dizer que foi você. Owen não respondeu de imediato. Apenas assentiu uma vez, como se já soubesse. Porque homens como o marido dela não amarravam apenas cordas, amarravam histórias. E em Dodge City, histórias podiam erguer uma forca mais rápido que carpinteiros. Eles chegaram ao cavalo. Owen olhou para trás, para a ferraria vazia, a forja fria, as ferramentas penduradas. Tinha vindo para um trabalho simples, ferro, pregos e um pequeno pedido para o rancho. Agora estava saindo com uma jovem ferida, um mau pressentimento e a certeza de que a cidade inteira estava prestes a ouvir a versão mais feia dele. Então, vindo da estrada, fraco mas real, surgiu o som de cascos e metal batendo, como um martelo atingindo algo duro. Owen cerrou o maxilar. Soava como o ferreiro voltando para casa. Ele não esperou para ver quem vinha montando. Não precisava. Aquele som de ferro batendo em ferro estava gravado em sua memória de uma vida inteira de trabalho em rancho. Era um som de ferreiro. E estava se aproximando. Owen ajudou Clara a subir no cavalo primeiro. Devagar, com cuidado, deixando que ela se apoiasse no arção da sela enquanto ele afirmava. Ela se movia rígida, como se cada passo doesse mais do que queria admitir. Ele montou depois, mantendo distância, mantendo as mãos visíveis caso alguém surgisse na curva do caminho. Seguiram em direção a Dodge City num ritmo medido. Não rápido demais para parecer fuga, nem lento demais para convidar problemas. A estrada tremeluzia sob o sol, e a poeira grudava em tudo. Owen sentia olhos em suas costas mesmo quando não havia ninguém. Era assim que sempre começava. Primeiro a sensação. Depois a voz. Depois a multidão.
Chegaram ao consultório do Dr. Ellison sem incidentes. Mas o silêncio não durou. Nunca dura. O médico levou Clara para dentro sem fazer perguntas, o que disse algo a Owen imediatamente. Aquela não era a primeira vez que uma mulher entrava ali machucada e com medo. Owen esperou do lado de fora, chapéu nas mãos, encarando o chão como um menino na escola, ouvindo sons abafados de água e movimentos cuidadosos. Quando o doutor saiu, o rosto estava fechado. Ele não disse muito. Não precisava. Owen agradeceu e perguntou quanto devia. O doutor balançou a cabeça e disse para ele se preocupar em continuar vivo até o fim da tarde. Aquilo foi o segundo aviso. Owen saiu para a rua, e foi então que sentiu a mudança. A forma como o ar se altera quando uma história chega antes de você. Alguns homens estavam reunidos perto do salão. Ainda não em grupo fechado, mas próximos o bastante para trocar olhares. Alguns pararam de falar quando viram. Um cuspiu no chão. Owen continuou andando. Manteve o passo firme, as botas seguras, os ombros relaxados. Tinha aprendido há muito tempo que o medo parece culpa para quem já está procurando um motivo. Ao passar pelo tronco de amarrar cavalos, uma voz se ergueu atrás dele, alto o bastante para ecoar. É ele. Owen não se virou. Virar dá poder demais a um homem. Dentro do salão, o ar estava pesado de suor e uísque velho. O piano tocava algo preguiçoso e errado. 2 peões riram alto demais, depois pararam quando Owen entrou. Ele pediu água. Não uísque. Aquilo importava para ele, mesmo que não importasse para mais ninguém. Foi então que Silas Crowe entrou. O ferreiro ocupava a porta como se fosse dono dela. Ombros largos, mãos fortes, um rosto que sabia parecer preocupado em público. Silas não olhou para Owen de imediato. Olhou ao redor do salão, deixando o silêncio crescer, deixando os homens perceberem sua presença. Então falou com calma e medida, como um homem que não tinha nada a esconder. Perguntou se alguém tinha visto sua esposa. O ambiente mudou. Alguém respondeu antes que Owen pudesse abrir a boca. Disse que ela tinha sido encontrada amarrada. Disse que um rancheiro mais velho estava com ela. Silas então se virou. Os olhos dele pousaram em Owen como se tivesse acabado de ver uma cascavel debaixo da bota. Ele não gritou. Não partiu para cima. Fez algo pior. Suspirou. Disse que tinha saído apenas para trabalhar. Disse que voltou para ouvir que sua esposa tinha sido ferida. Disse que era grato por a cidade cuidar dos seus. Então disse uma única frase que atingiu mais forte que um soco. Disse que o homem estava atrás dela. Foi tudo o que precisou. Os homens no salão se inclinaram para frente. Uma cadeira raspou no chão. Alguém praguejou em voz baixa. Owen sentiu o momento se esticar até quase romper. Ele podia explicar. Podia contar a verdade com calma, passo a passo. Mas a verdade anda devagar, e a raiva corre. E uma mentira em disparada não precisa de provas. Só precisa de companhia. É assim que homens decentes são puxados para atos ruins, uma crença compartilhada de cada vez. Uma mão empurrou seu ombro. Outra agarrou seu casaco. Owen levantou as palmas, tentando impedir que aquilo explodisse. Mas o empurrão veio de novo, mais forte dessa vez. O primeiro soco não foi dele. Nunca é. Quando veio, Owen reagiu por instinto. Girou, bloqueou e lançou o peso do corpo contra o peito do homem, jogando para trás contra uma mesa. Garrafas se estilhaçaram. Alguém gritou. A briga começou. Owen não procurava sangue, procurava espaço. Movia-se como um homem que sabia cair sem se quebrar e se levantar sem se exibir. Levou um golpe nas costelas que lhe roubou o fôlego. Depois devolveu outro que fez um rapaz mais jovem girar e cair. Cadeiras tombaram. O piano silenciou. Poeira subiu do assoalho. Então uma voz cortou tudo, afiada e treinada. Chega! O Marechal Harper estava na porta, mão na arma, olhos frios. Não lhe importava quem tinha começado. Importava quem terminava. O salão ficou imóvel. Owen se endireitou devagar, o peito apertado, o maxilar travado. Ele não tinha sacado a arma, e isso importava. Silas estava de lado, intacto, observando como um homem que assiste a um incêndio que ele mesmo acendeu, de uma distância segura.
O marechal olhou para Owen e mandou que ele saísse. Não estava preso. Não estava livre. Apenas fora do caminho. Owen saiu para a rua. A multidão tinha crescido. A notícia correrá rápido. Os rostos estavam duros agora, julgando. O marechal disse que iria mantê-lo por perto, para o próprio bem dele. Disse que Dodge City não precisava de uma corda lançada por causa de um mal-entendido. Silas falou então, alto o suficiente para todos ouvirem. Disse que justiça não devia esperar. Owen encontrou os olhos dele pela primeira vez. E naquele olhar, Owen viu. Não luto. Não raiva. Alívio. O tipo de alívio que um homem sente quando a história está seguindo exatamente como ele planejou. O marechal conduziu Owen em direção à cadeia, a mão firme em seu braço, não rude, protetora. Enquanto caminhavam, Owen ouviu os murmúrios crescerem atrás deles. Amarrada, velha o bastante para saber melhor. Owen não disse nada, porque sabia que algo pior estava vindo. Quando um homem quer que você desapareça, ele não precisa provar que você fez algo errado. Só precisa que a cidade acredite. E Silas Crow já tinha decidido como aquilo ia terminar. Owen passou a primeira hora na cadeia de Dodge City ouvindo a cidade respirar. Não era uma respiração calma. Era curta, puxada, como uma multidão se inclinando para frente sem perceber ainda. A cela cheirava a ferro, suor e madeira velha. As grades eram grossas, marcadas por homens que tinham esperado atrás delas e aprendido como a sorte é fina. Owen sentou no banco, os cotovelos nos joelhos, o chapéu ao lado, e ficou encarando o chão como se ele pudesse explicar como uma parada simples para comprar ferro tinha virado aquilo. O marechal Harper não o trancou com força. Aquilo disse algo a Owen. O marechal não tinha certeza. Nem de culpa, nem de inocência. Só tinha certeza de que a cidade estava faminta. Depois de um tempo, Harper voltou e se apoiou nas grades. Falou baixo, para que os homens lá fora não ouvissem. Disse que não acreditava em corda primeiro e perguntas depois. Também disse que essa crença não parava uma multidão quando ela começava a se mover. Owen assentiu. Ele já sabia. O marechal fez uma pergunta, porque ele estava na cerca. Owen contou a verdade, direta e firme, sem tentar enfeitá-la. Disse que encontrou uma mulher amarrada e a soltou por trás porque era o único jeito de evitar que ela desabasse. Disse que o chapéu foi um acidente. Disse que nunca tocou de forma errada. Harper ouviu. Não interrompeu. Não julgou. Quando Owen terminou, o marechal suspirou e esfregou o maxilar. Disse que o problema não era a história. Era o tempo. Àquela altura, Silas Crow já tinha passado por 2 salões. Não gritando. Não ameaçando. Apenas conversando. Conversar era pior. Porque um soco deixa marcas que você pode apontar. Um boato deixa marcas que ninguém vê. E são essas que mudam uma vida. Enquanto Owen estava atrás das grades, Silas estava lá fora deixando a cidade montar o quadro por conta própria. Um bom marido. Um ferreiro trabalhador. Uma esposa encontrada amarrada. Um rancheiro mais velho atrás dela. Silas não precisava mentir muito. Só precisava omitir o que importava. Mais tarde naquela tarde, o Dr. Ellison apareceu. Ficou com o chapéu nas mãos como um homem num velório e pediu para falar com Owen a sós. O marechal hesitou, depois se afastou. O doutor não sorriu. Disse que a moça estava estável, dolorida, machucada, abalada. Depois disse outra coisa. As marcas nos pulsos dela não eram só recentes. Algumas eram mais antigas. Aquilo assentou algo fundo no estômago de Owen. Não era prova. Mas era a verdade. O doutor disse que Clara May não quis falar muito. O medo tem esse efeito de fechar uma pessoa por dentro. Mas ela tinha dito uma coisa que importava. Disse que o marido dava nós como um homem que amarra gado, não como um homem que perde a cabeça. Owen se recostou na parede e fechou os olhos. Aquele era o som que ecoava em sua mente desde a cerca. Não raiva. Rotina. Depois que o doutor saiu, Owen percebeu um homem parado do lado de fora da cadeia. Um homem de botas limpas e postura educada. Não era peão. Não era andarilho. Era um dos homens da cidade que gostavam de se achar respeitáveis. Esse homem falou baixo com Silas, não muito longe da porta da cadeia. Owen não ouviu as palavras,
mas viu os acenos de cabeça. Viu os ombros de Silas relaxarem. Foi aí que Owen entendeu outra coisa. Silas não estava sozinho. Um ferreiro podia fazer muita coisa, mas não podia mover gado nem vendê-lo sem ajuda. Não podia virar uma cidade tão rápido sem alguém empurrando do outro lado. O sol foi descendo, e o calor não diminuiu. Se alguma coisa, deixou os ânimos piores. Vozes começaram a se juntar do lado de fora. Ainda não gritos. Apenas gente chegando. Owen se levantou e caminhou até as grades. Viu rostos que reconhecia. Homens com quem já tinha negociado. Homens com quem já tinha dividido café na estrada. Eles não olhavam mais para ele. Silas estava um pouco afastado, braços cruzados, a cabeça baixa como a de um homem carregado de luto. Ele ergueu o olhar apenas uma vez e encontrou os olhos de Owen. Não havia raiva ali, apenas certeza. Aquele olhar gelou Owen mais do que qualquer ameaça, porque dizia que Silas acreditava que a cidade terminaria aquilo por ele. Quando a noite começou a cair, o marechal voltou com o maxilar tenso. Disse que estava tentando desacelerar as coisas. Disse que as pessoas falavam em dar um exemplo. Disse que Owen precisava de algo sólido, não apenas uma história. Owen perguntou sobre a corda. O marechal franziu a testa. Owen explicou os nós novamente, mais devagar desta vez. Explicou como eram apertados, explicou o corte limpo e explicou a paciência que aquilo exigia. O marechal ouviu com mais atenção agora. Owen continuou. Disse que um homem que amarra a corda daquele jeito não age num acesso de raiva repentina. Age por hábito. Por controle. O marechal não respondeu de imediato. Então perguntou por que Owen tinha ido à ferraria em primeiro lugar. Aquela pergunta abriu outra porta. Owen contou sobre a encomenda. Não pregos, não ferraduras, uma marcação, uma peça sob medida. O marechal arqueou a sobrancelha. Owen disse que roubar gado era fácil bastante. Mas transformar gado roubado em gado que parecia honesto exigia ferro. Exigia um ferreiro. Aquilo fez o marechal se endireitar, porque Dodge City vinha vendo passar gado que não batia no papel. Nada provado, apenas errado. Do lado de fora, um grito se ergueu, depois outro. A multidão já não esperava mais. O marechal colocou a mão nas grades e se inclinou. Disse que, se Owen tivesse prova, aquele era o momento de encontrá-la. Porque, quando a noite caísse de vez, a cidade deixaria de ouvir. Como se tivesse sido chamado por aquele pensamento, uma batida suave veio da porta dos fundos da cadeia. O marechal se virou. O Dr. Ellison entrou do ar quente da noite, chapéu baixo, olhos cansados. Ele não veio sozinho. Clara May vinha logo atrás, ficando nas sombras, como se ainda não confiasse na luz. O doutor levantou algo embrulhado em pano. Desembrulhou devagar sob a lanterna, um pequeno pedaço de ferro, a cabeça de uma marca. Disse que Clara tinha encontrado aquilo mais cedo, escondido atrás de sacos de carvão na oficina, e que o entregará a ele porque sabia que o marido tinha olhos em todo lugar. Depois o doutor acrescentou mais uma coisa, e aquilo caiu como uma pedra. Disse que ela também sabia onde o resto estava escondido. O Dr. Ellison segurava o pequeno pedaço de ferro como se pudesse queimá-lo. De perto, Owen conseguia ver melhor através das grades. Era pesado para o tamanho. Frio. Moldado com propósito. Não era uma ferradura, nem um prego. Era uma marca de gado. O marechal pegou a peça da mão do doutor e a virou lentamente sob a luz da lanterna. Olhou em direção à frente da cadeia. A multidão ainda estava lá fora, cansada, mas teimosa, e a noite deixava os homens mais cruéis. Ele não destrancou a cela. Ainda não. Disse que Owen ficaria ali até o amanhecer. Disse que a cidade estaria meio adormecida então, esgotada pelo calor e pelo uísque. E aquele seria o único momento de agir sem reacender o pavio. O símbolo gravado na peça era limpo e afiado, não gasto pelo uso honesto. Aquilo não vinha trabalhando gado havia anos. Aquilo vinha esperando. O doutor falou baixo, firme de um jeito que apertou o peito de Owen. Disse que Clara May tinha encontrado a peça embrulhada em pano, escondida atrás de sacos de carvão na ferraria. Entregará a ele porque estava cansada de arriscar a vida sozinha. Disse que o marido nunca usava aquilo diante dela. Disse que ele lhe dizia para não tocar,
não perguntar e nunca mencionar aquilo. Aquilo bastou. O rosto do marechal mudou. Ainda não era raiva. Era preocupação. Disse que já tinha visto aquela marca antes. Não em papel, mas em couros que passavam rápido pela cidade e iam embora ainda mais rápido. Gado que não pertencia aos homens que o vendiam. Do lado de fora da cadeia, a multidão estava mais barulhenta agora. Botas raspavam no chão. Vozes se sobrepunham. Alguém gritou que já era hora. O marechal tomou uma decisão que podia lhe custar o cargo, ou coisa pior. Decidiu esperar e agir quando a cidade estivesse cansada demais para virar uma turba. Antes do amanhecer, quando o céu ainda estava cinza e o ar finalmente esfriava, o marechal voltou. Ele destrancou a cela. Owen saiu devagar, sem pressa, deixando o homem da lei ditar o ritmo. O doutor foi à frente. Clara May ficou perto. E desta vez, ela não precisava do casaco para se esconder. Só da promessa de que alguém finalmente iria escutar. O marechal disse que Owen não estava livre. Ainda não. Mas também não estava acabado. Eles seguiram em silêncio pelos fundos. Não rápidos, não barulhentos, usando ruas laterais enquanto Dodge City dormia. A forja estava à frente, escura e imóvel, como uma boca que já tinha engolido segredos demais. Clara caminhava com eles, o casaco bem fechado nos ombros, o maxilar firme. Não olhou para trás. A ferraria parecia diferente ao amanhecer. Mais cruel, de algum modo. A forja estava fria, mas o cheiro de ferro nunca saía. Naquela luz inicial, parecia menos que uma briga estava para começar e mais que uma verdade estava prestes a ser desenterrada. As ferramentas pendiam onde sempre estiveram, pacientes, esperando. O marechal mandou Owen ficar perto da porta. Mandou Clara permanecer próxima a ele. Não demorou muito. Atrás da bigorna, sob tábuas soltas, encontraram mais coisas. Outra cabeça de marca. Depois outra. Marcas diferentes, ranchos diferentes. E um livro-caixa. Não arrumado, não oficial. Apenas números, linhas e nomes riscados por uma mão que sabia exatamente o que fazia. Datas, rotas, vendas. E havia nomes ali que não pertenciam a uma ferraria. Certo. O dono do salão que sempre comprava carne barata e nunca perguntava por que era barata. Baxter, o garoto do rancho com camisa limpa e sorriso sujo. Aquele de quem o pessoal zombava, mas nunca enfrentava. Era por isso que Silas parecia tão seguro de si. Ele não era só um ferreiro. Era um elo de uma corrente. E correntes não assustam porque fazem barulho. Assustam porque são silenciosas. E porque seguram mais de um homem. O marechal soltou o ar devagar. Ele tinha chegado cedo para acender a forja, porque um ferreiro que quer parecer inocente sempre faz questão de ser visto trabalhando. Foi então que a voz de Silas Crow encheu a oficina. Ele perguntou o que todos estavam fazendo em seu local de trabalho. Silas estava na porta, mangas arregaçadas, o martelo pendendo solto em uma das mãos. Pareceu surpreso, depois irritado, depois zangado, mas ainda calmo. Disse que a esposa deveria estar em casa. Disse que o marechal não tinha esse direito. Disse que Owen não tinha direito de respirar ar livre. Alguns madrugadores entraram primeiro, depois mais alguns, atraídos pela visão da lei na ferraria, mesmo ainda meio acordados. As pessoas sentem cheiro de problema. Silas deu um passo à frente, e o martelo se ergueu um pouco mais alto. Owen se moveu sem pensar. Não avançou sobre Silas. Deslocou-se de lado, colocando a bigorna entre eles, mantendo espaço, mantendo equilíbrio. Já tinha lutado antes. Não por orgulho, por sobrevivência. Silas atacou. O martelo estalou contra o ferro, e o impacto sacudiu a sala. Faíscas saltaram. Owen se abaixou, agarrou um pedaço de corrente da parede e a enrolou uma vez no antebraço, não para prender, mas para bloquear. Silas atacou de novo, agora descontrolado, a calma se quebrando. Owen prendeu o cabo com a corrente e puxou com força, torcendo Silas e tirando do equilíbrio. O martelo caiu no chão. A briga não durou muito. Nunca dura quando a verdade é pesada e as mentiras estão cansadas. Silas caiu com força contra a forja. O ar lhe foi arrancado dos pulmões, e a raiva deu lugar ao pânico. O marechal interveio então, arma em punho,
a voz firme e alto bastante para que a multidão do lado de fora ouvisse. Disse que tinha acabado. Silas gritou que era uma armação, que a esposa estava mentindo, que Owen era o verdadeiro ladrão. Ninguém escutou. O livro-caixa estava aberto sobre a bigorna. As cabeças de marca estavam alinhadas onde todos podiam ver. E alguns homens na multidão reconheceram marcas que já tinham questionado, mas nunca enfrentado. O clima mudou. Ainda não era alívio. Era algo mais quente. A mesma raiva que queria o sangue de Owen agora se voltou. Os homens se afastaram de Silas. Os rostos endureceram. A confiança se quebrou. O marechal ordenou que Silas fosse levado algemado enquanto o arrastavam diante da multidão. Silas se contorceu e olhou para Owen uma última vez. Não havia mais fúria em seus olhos, apenas choque. O tipo de choque que um homem sente quando percebe que a cidade que achava possuir acabou de decidir o contrário. Clara ficou ao lado de Owen, sem tocá-lo, sem precisar. Ela respirava ar livre. O marechal mandou a multidão ir para casa. Disse que aquilo seria tratado pela lei, não pela corda. A lei é lenta, e isso frustra as pessoas. Mas a corda é rápida e transforma homens decentes em monstros. Alguns ouviram. Outros não gostaram. Mas ninguém se moveu. Ainda não. Quando Silas desapareceu dentro da cadeia, Owen sentiu o peso do dia se acomodar nos ossos. Sabia melhor do que pensar que tudo tinha terminado. Cidades não perdoam rápido. E homens não esquecem facilmente a sensação de querer estar certos. O marechal se aproximou e falou baixo. Disse que a verdade tinha dentes, mas ainda precisava de tempo para morder. Depois olhou além de Owen, em direção à borda escura da cidade, e a voz caiu ainda mais. Disse que a noite ainda não tinha acabado, porque Silas Crow não trabalhava sozinho. E quem estivesse por trás dele estava prestes a perceber o quão perto estava de ser exposto. Não terminou com aplausos. Terminou como a maioria dos dias difíceis termina, em silêncio, pesado, com pessoas caminhando para casa pensando no que quase fizeram, em vez do que realmente fizeram. Silas Crow agora estava atrás das grades, encarando o ferro em vez de moldá-lo. Os homens que tinham gritado mais alto foram os primeiros a se dispersar, olhos baixos, mãos ocupadas com nada. A raiva queima rápido, mas a vergonha queima devagar, e Dodge City começava a sentir as duas. Owen ficou do lado de fora da cadeia com Clara May. O calor do dia finalmente começava a ceder. Nenhum dos dois falou por um tempo. Não precisavam. Ela não estava mais presa a uma cerca, mas ainda se desenrolava de algo mais apertado que corda. Ele não era mais acusado, mas ainda sentia a marca nas costas, como uma ferroada que continua ardendo muito depois que o ferro é retirado. O marechal Harper fez seu trabalho. Trancou as portas, colocou guardas e prometeu uma investigação que seguiria a lei, não a multidão. Não era perfeito. Não era rápido. Mas, por enquanto, era suficiente. Clara olhou para a borda da cidade, onde as luzes rareavam e a terra se abria pela primeira vez. Ela não procurava um lugar para se esconder. Procurava um caminho adiante. Owen lhe ofereceu uma escolha, não um plano. Disse que ela podia ficar onde estava, sob a proteção do marechal e do doutor, e construir algo novo no próprio tempo. Ou podia ir para a propriedade dele por um tempo, trabalhar quando estivesse pronta, descansar quando não estivesse, e decidir depois como queria que a vida fosse. Ele não estendeu a mão. Não prometeu nada que não pudesse cumprir. Isso importava mais do que palavras. Ela escolheu amanhã, não a resposta. Disse que iria pensar, e isso bastava. Quando as estrelas surgiram, a cidade caiu em um sono inquieto. A verdade venceu, mas não de forma limpa. Nunca vence. Owen partiu cedo na manhã seguinte, sozinho, a poeira se levantando atrás dele. Não olhou para Dodge City de imediato. Aprenderá que alguns lugares só fazem sentido depois que você coloca distância entre você e eles. Clara May observou o sol subir do alpendre da casa do doutor, envolta em um casaco emprestado, respirando como alguém que tinha aprendido a respiração por anos. A história deles não terminou com um beijo nem com um discurso. Terminou com algo mais silencioso e mais difícil: respeito. E, se você viveu o suficiente, sabe o quão raro isso pode ser. Quero sair da história por um momento aqui. De homem para homem.
Vivi o bastante para ver o quão rápido as pessoas julgam e o quão devagar pedem desculpas. Também aprendi que fazer a coisa certa nem sempre protege você, mas não fazê-la cobra um preço que nunca se recupera. Essa história ficou comigo porque lembra como é fina a linha entre ser visto como decente e ser destruído por uma mentira. Há algumas lições que valem a pena levar para fora de Dodge City. A primeira é esta: a verdade não grita. Ela espera. Se você é o tipo de homem que precisa de barulho para se sentir certo, vai perdê-la todas as vezes. Mas se você permanece firme, se mantém as mãos limpas, mesmo quando o mundo não faz o mesmo, a verdade tem um jeito de aparecer quando mais importa. A segunda lição é mais dura. Ajudar alguém pode custar caro. Pode custar sua reputação, sua segurança e até sua liberdade por um tempo. Mas o custo de passar reto diante de algo errado é algo que você paga todos os dias depois. E os juros nunca param. E talvez a lição mais importante seja sobre escolha. Clara não foi salva apenas por Owen. Ela se salvou no momento em que deixou de acreditar que a corda definia. Owen não resgatou o futuro dela. Ele o respeitou. Pergunte a si mesmo: quando você vê alguém no ponto mais baixo, você corre para julgar a imagem ou espera para conhecer a história? Quando a multidão começa a pender para um lado, você se inclina junto ou finca os pés e pergunta por quê? E quando fazer a coisa certa coloca você sob uma luz ruim, você ainda assim a faz? Essas não são perguntas antigas. São perguntas diárias. Se esta história fez você pensar, se desacelerou você nem que seja um pouco, tire um segundo para me dizer isso deixando um like. Isso ajuda este canal a alcançar pessoas que ainda valorizam histórias com peso e significado. E, se quiser mais histórias como esta, sobre escolhas difíceis, coragem silenciosa e vidas moldadas por pequenos momentos, considere se inscrever para não perder a próxima. Vivemos em um mundo barulhento. Todo mundo quer estar certo. Pouquíssimos querem ser justos. Mas, de vez em quando, um homem faz uma escolha no calor e na poeira que nos lembra quem deveríamos ser. E às vezes isso basta para mudar a direção de uma vida. Então deixo você com esta pergunta: se você estivesse ali, diante daquela cerca, com a cidade inteira observando, ainda assim estenderia a mão para cortar a corda?